ok? Se você quiser, Deuteronômio capítulo 15, o verso 9, 10 e 11 que ele vai falar. Vamos ver. Segue aí, não. Vamos ouvir. Eu gostaria de ler com os irmãos alguns versos. Podem pegar a Bíblia e vamos ler, para nós entendermos bem isso, irmão. De Deuteronômio, no capítulo 15, o Senhor dando instruções para Moisés, e o que ele instruiu, irmãos, a respeito dos necessitados, que é plano de Deus, que haja necessitados sempre, em qualquer tempo, em qualquer época, em qualquer nação. Não pense os irmãos que uma nação evoluída, como os Estados Unidos e o Japão, não tenham pobres. Tem e em quantidade. Então veja, irmãos, dentro desse plano de Deus... Gente, presta atenção no que ele está falando, e ele vai buscar depois outra passagem bíblica. Ó, ele está dizendo que o pobre é um plano de Deus. Você acredita? Ele está falando que o pobre é o plano de Deus. Então, meu irmão, se você é pobre, foi um plano de Deus para você ser pobre. Agora, com que fundamento isso? Não sei qual o fundamento que Deus ia fazer com que a gente nascesse pobre. Ou seja, o pobre é um plano de Deus, né? Totalmente avesso ao que a Bíblia... A Bíblia aponta que toda desgraça na terra, tanto de doenças, pobreza, é tudo resultado do pecado humano. A escolha do homem, o pecado humano, foi o que desencadeou tudo o que é ruim na terra. Doenças, iras, porfia, maledicência, tudo isso é o próprio pecado. Esse homem é tão maluco, ele falou que é um plano de Deus. Então, e por que é o plano de Deus? Que ele vai querer falar aqui? Porque é plano de Deus que você dê dinheiro na igreja. Meu pai do céu, quando você faz a análise minuciosa, você se depara com mais aberração. A CCB me perdoa o jeito que eu vou falar, mas eu não tenho outra frase para poder explicar o que eu vou falar agora, tá? Quando você pega esses vídeos, gente, é igual bosta. Quanto mais você mexe, mais vai feder, sabe? Mais vai feder. Então é a mesma coisa, porque agora a gente tá vendo outras aberrações. Ele tá dizendo que o pobre é um plano de Deus. E vamos ver, segue aqui, vamos ouvir o restante. Capítulo 15 de Deuteronômio, e no verso 11 uma promessa de Deus a respeito do necessitado e do pobre, que é para provar quem tem condições de ajudá-lo. O Senhor disse, pois nunca cessará... Gente, olha a maluquice. Ele tá falando que é uma promessa que Deus tá fazendo, que nunca faltará o pobre. Rapaz, ele tá dizendo que Deus tá prometendo aqui, eu prometo que eu não vou deixar faltar o pobre no meio de vocês, né? Então, meu querido, né, a própria CCB que fala que Deus vai abençoar todos vocês, eles estão mentindo, porque agora ele tá falando aqui que o Deus tá prometendo que nunca faltará o pobre. Olha a maluquice que esses camaradas inventam, gente. Tá falando que Deus tá prometendo pobres no meio das pessoas, como se eu precisasse do pobre para fazer obras de caridade. Ou seja, precisa ter algum pobre, Senhor, perto de mim, para eu provar e mostrar para o Senhor que eu sou generoso, né? Então Deus falou, não, é verdade, né? O que você... Então tá bom, eu nunca vou deixar faltar o pobre. Eu vou explicar para vocês mais para frente por que ele tá falando essa aberração, tá? Vamos ouvir aqui, ó. Presta atenção, eu vou voltar alguns segundinhos só para você ver que ele está dizendo que é uma promessa de Deus que exista pobre. Olha aí. É muito claro isso. E no verso 11, uma promessa de Deus a respeito do necessitado e do pobre, que é para provar quem tem condições de ajudá-lo. O Senhor disse, pois nunca cessará, faltará o pobre do meio da terra, pelo que te ordeno dizendo, livremente abrirás a tua mão para o teu irmão, para o teu necessitado e para o teu pobre na tua terra, é na tua comum. É na tua cidade, é aqueles que estão convivendo contigo, que o Senhor colocou o pobre lá para provar cada um de nós o que fazemos ou deixamos. Meu Deus, ele falou, o Senhor colocou o pobre lá para provar para você que Deus sabe o que está fazendo. Gente, ele está falando do pobre como se o pobre não fosse gente. Como se o pobre não fosse um ser humano. O pobre é uma árvore que nasce perto de você. Nasceu um pobre aí para Deus provar que você é amoroso. Deus não vai deixar faltar o pobre perto de você. Isso aqui é um discurso totalmente arrogante, diabólico. É um homem rico falando para outros ricos. Isso aqui, ó, lembra
o que o Marsola falou nessa mesma tribuna, eles são tão cegos que eles acham que estão falando só para quem... Eles acham que quem tem internet, quem está assistindo ele, é só os ricos e milionários que estão assistindo. Esses homens têm uma visão tão esdrúxula que ele acha que o pobre não está vendo ele falar. Né? Lembra o Marsola, o que ele falou um tempo atrás? Se você não tem prosperidade material, é porque você não tem Cristo. Tá falando para uma plateia rica. E ele falou mais. Qual que é as bênçãos que ele disse? Não vai achar que só porque você comprou um celular novo que você é considerado rico para receber. Não. Para você ser considerado abençoado por Cristo e por Deus, você tem que ter carros, no plural. Quem que tem 2 carros hoje, gente? Difícil, hein? Carros, no plural. Casas, empresas, filhos formados. Foi o que o Marsola falou. E na mesma tribuna, esse homem está falando para a comunidade rica da CCB. Olha, Deus colocou o pobre perto de você, né? Para provar para você que ele está com você, que ele te ama e que é para você usar de misericórdia com o pobre. Deus colocou na cabeça desses homens, pobre, ele é um plano de Deus. Vou voltar um pouquinho aqui, ó. Aí eu vou soltar o restante da fala. Estão convivendo contigo que o Senhor colocou o pobre lá para provar cada um de nós o que fazemos ou deixamos de fazer. Alguém pode dizer, mas isso os irmãos agora estão apelando para o Velho Testamento. Então vamos no Novo, irmão. Jesus falando o que o Pai falou lá atrás. A palavra de Deus não passa, irmão. A palavra de Deus é eterna. Os irmãos abram a Bíblia em Marcos, no capítulo 14 e o verso 7. Vocês viram ele olhando na colinha, ele tem a colinha ali do lado, esse homem não sabe nada de Bíblia, teve que ter um grupinho lá para marcar algumas passagens. E, eles estudaram tudo o que puderam na Bíblia para poder justificar que a coleta é santa e faz parte da salvação. Até agora, eles estão cada vez pior. A justificativa só piorou a situação deles, né? Agora ele vai no Evangelho, né? Eu peço que se você tiver com a Bíblia aberta, eu vou acompanhar aqui também, ó. Marcos capítulo 14. Agora ele vai usar Jesus para poder dizer que o pobre é plano de Deus, gente. É, rapaz. Você acha que os anciãos é fraco? É nada, gente. Isso aqui é pirueta e mortal que ele tá dando assim, ó, né? Nos argumentos bíblicos, ou seja, isso aqui não para de pura ginástica, né, argumentativa para poder corroborar essas maluquices. Gente, tudo isso por dinheiro. Toda essa lambança é para tirar dinheiro do bolso das pessoas. Pensa nisso, tá? Agora vamos ouvir aqui. Ele vai falar que Jesus Cristo corroborou com o Velho Testamento que pobre é um plano de Deus. Olha aí. Evangelho segundo Marcos, capítulo 14 e o verso 7. O que o Senhor falou quando repreenderam aquela mulher que ungiu, quebrando aquele vaso de alabastro. Então alguém disse, é um desperdício, mas o Senhor repreendeu, e no verso 7, ele confirma o que o Pai havia falado lá atrás. Porque sempre tendes os pobres convosco, é um plano de Deus, e podeis fazer-lhes bem quando quiserdes, mas a mim nem sempre tendes. Realmente. Olha aqui, gente, ele falou, porque o pobre sempre tereis convosco. Aí ele para, ele dá uma pausa e fala, portanto é plano de Deus. Jesus Cristo, ele só está dizendo o óbvio da situação humana. Ele só está falando assim, olha, o pobre sempre vai estar aqui. O pobre sempre vai estar com vocês. Eu, nem sempre. Ele falou a mesma coisa para Marta e Maria. Uma estava com ele ouvindo os ensinos, a outra estava lavando louça, preparando um bolinho, preparando, né, um pãozinho de queijo lá para o senhor, um cafezinho com leite, né, se fosse aqui no Brasil era isso. Estava lá preparando um negocinho e outro, e uma foi lá reclamar com o senhor, eu estou aqui trabalhando para poder atender vocês, e ela está sentada e ouvindo, ele falou assim, olha, esses afazeres de casa cotidiano sempre vai estar aí, filha, larga isso aí, amanhã tem mais café para fazer, depois da manhã tem café de novo, depois da manhã tem louça, tem café de novo. Ela aproveitou, ela escolheu a boa parte. Então, ele está usando Jesus Cristo, que só fez um comentário lógico. Ele falou assim, olha, ela gastou o óleo comigo na minha cabeça. Sabe por quê que ela fez isso? Né? Porque nunca mais ela vai ter essa oportunidade. Ela me ungiu. Amanhã vocês terão mais azeite. Aí vocês podem vender o azeite, cuidar dos pobres. Os
pobres sempre tereis convosco. Ele está querendo dizer que os pobres sempre vão estar aí. Isso não quer dizer que é Deus quem quer. Deus criou o pobre. Na cabeça do CCBano, depois de ouvir isso aqui, no Éden Deus criou Adão, Eva e o pobre. Deus criou Adão, aí Deus foi lá e criou Eva. E aí passou-se os dias, os dois estavam bem, e Deus falou, eu não sei se eles são generosos ou não. O que eu vou fazer? Vou colocar o sono nos dois agora e eu vou criar o pobre. Aí Deus foi lá e criou o pobre. E é essa linha, né? Todos aqueles que são nascidos dessa terceira pessoa criada, são aqueles camarada que monta as suas barraquinhas de camelô, é o camarada que coloca a camisa do Flamengo, é aquela camarada, né, que come churrasquinho na rua, né, é o coleguinha que carrega salsicha dentro do carrinho de mercado, são aqueles que comem frango, né, ovo. Pobre é aquele camarada que tá com seu golzinho, né, com aquele alto-falante grandão dizendo, é o carro do ovo, o ovo, quanto que é mesmo? 30 ovos, R$1, 10 reais, 30 ovos, 10 reais. Deus criou todas essas pessoas, são a linhagem e a descendência do pai pobre. Do pai pobre. Olha, maluco, ele tá falando que o pobre é um plano de Deus, baseado no argumento em que Deus está orientando eles lá atrás, né? Olha, vocês vão ter os pobres, tenham misericórdia deles, né? E Jesus Cristo falou, o pobre sempre tereis convosco. Ele está falando, o pobre é um plano de Deus. Então, presta atenção, gente. Para fazer sentido o que ele está falando, nós temos que ir lá em Gênesis agora, apagar alguma parte do texto e escrever lá, e Deus criou o pobre. Né? Tem que colocar isso lá, porque senão não vai casar a coisa. Eu vou voltar um pouquinho aqui só para vocês verem. Ele tá lendo o que Jesus disse, ele faz uma pausa e fala. Ele mesmo fala, né? Tá vendo? O pobre é um plano de Deus. Olha aqui, ó. Vamos voltar aqui. O pobre é o plano de Deus. Olha aí. Porque sempre tendes os pobres convosco. É um plano de Deus. E podeis... É um plano de Deus. Você viu? É um plano de Deus. Deus planejou. Então, meu filho, entenda uma coisa, você é pobre porque você vem da linhagem do pai pobre, que é a terceira pessoa criada lá no Jardim do Éden. Você, eu, é por isso que nós não combinamos com Marsola, com Hélio Bianco, nós não combina com esses camaradas. Essa pregação aí são para outra linhagem, não é para nós. Nós somos os empregados deles, entendeu? É outra coisa, então... Ele falou que o pobre aqui, ó, é um plano de Deus, gente. Não, o pobre é um plano de Deus. Ouça aí. Ele confirma o que o pai havia falado lá atrás. Porque sempre tendes os pobres convosco. É um plano de Deus. E podeis fazer-lhes bem quando quiserdes. Mas a mim nem sempre tendes. Realmente o Filho de Deus, ele ficou muito pouco tempo ali e já subiu ao Pai, como ouvimos na oração. Então os irmãos vejam, irmão, que faz parte da nossa salvação, da nossa bênção e do nosso progresso espiritual, atender o pobre, que faz parte da nossa salvação, da nossa bênção e do nosso progresso espiritual, atender o pobre.